Olá pessoal, Alexandre Nogueira, Universidade Mercadonautas, mais uma vez com você e hoje aqui com um especialista em contabilidade. Isso mesmo, muita gente vem pedindo, sempre quando a gente se aproxima dessa época de declaração de imposto de renda, as dúvidas aumentam do que fazer, como agir, quais as situações, e aí nós trouxemos esses e outros assuntos para o Hirose. Ok? Então agora eu vou apresentar para vocês, é o Roberto Hirose da Sinai Contabilidade. Ele presta serviço para a minha empresa, presta serviço para a empresa do Rafael, também aqui em Ribeirão Preto, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Hirose, bom dia, obrigado por receber a gente mais uma vez. Hoje a Sinai Contabilidade ela presta serviço em Ribeirão Preto e atende as cidades da região também. Isso, hoje, bom, meu nome é Roberto Hirose, né, como ele mesmo, como o próprio Rafael disse. Sou contador, tá? Tenho 25 anos no mercado, tá? Na área contábil, na área de controladoria, tá? E hoje atuamos aqui em Ribeirão Preto, somente, tá? Mais em cidades vizinhas, tá? E nós trabalhamos com 150 clientes. Estamos aqui para sanar as dúvidas de vocês. Legal. Galera, como ele falou, ele atende aqui Ribeirão Preto e região, então eu sei que o vídeo vai ser visto por muita gente de fora. Então, eu tô com uma dúvida, eu quero focar, eu quero ser atendido pelo Hirose, eu quero procurar o Hirose para minha situação. Tem que ser de Ribeirão Preto e região, senão na sua cidade, com toda certeza, você tem algum contador também para te atender sem problema nenhum. Mas se você for de Ribeirão Preto e região, a Sinai está à sua disposição e eu sou atendido por ele há muito tempo. O Rafael também tem mais de 6 anos já sendo atendido pelo Hirose. E como ele falou, ele atende 150 empresas e mais de 25 anos no mercado. Sobre declaração de imposto de renda, ele fez uma média aqui para mim de mais de 400 declarações de imposto de renda feitas no ano passado. E esse ano a tendência é que se supere ainda mais entre pessoa física e pessoa jurídica. Com certeza é um especialista, uma pessoa qualificada para falar todos os assuntos que vão ser ditos aqui para você. Nós preparamos para você uma apresentação onde ele passou por todos os tópicos, todas as perguntas que nós abordamos, tá certo? Depois a gente vai também editar para que fiquem mais separados os tópicos, mas eu recomendo que você assista tudo. Ele fez uma apresentação bem completa e bem interessante. No final dessa apresentação eu vou voltar com alguns pontos importantes para a gente deixar frisado sobre o que ele vai falar. Então agora fica com você a apresentação do Roberto Hirose. Olá pessoal, vamos começar esse vídeo, uma pequena apresentação. Inicialmente uma pequena introdução da diferença de pessoa física e pessoa jurídica, tá? Eu sei que a maioria das pessoas sabem, mas é importante essa definição para o decorrer da apresentação. Então, pessoa física são pessoas naturais, como eu, como você, que tem o CPF. Então, por isso está demonstrado aqui o CPF. E pessoa jurídica, aquele que executa operações comerciais ou prestação de serviço com que você almeja ganhar algum dinheiro com isso, tá? Então, você tem a personalidade jurídica. Assim como pessoa física, você tem o CPF, como pessoa jurídica, você tem o CNPJ, como demonstrado aqui também, só para a gente exemplificar. Vamos para o próximo quadro aqui. Essa aqui também é uma pequena introdução também, principalmente para as pessoas que estão iniciando o seu negócio. Quais os principais motivos que as empresas fecham, tá? Então eu coloquei aqui lógico que são várias coisas, mas o que é mais... Coloquei 4 coisas, mas que as pessoas mais fecham as empresas, tá? Primeiro caso, é lógico que é o desconhecimento do negócio, tá? Hoje as pessoas são muito aventureiras e não conhecem do negócio e praticamente o que inviabiliza totalmente o negócio. Então, uma das coisas fundamentais é conhecer do negócio. Se você vai vender, é importante você entender daquele produto que você está vendendo e etc. Tá? E o segundo tópico, muito importante também, para as empresas, você que está iniciando a sua empresa agora, nesse momento, é o planejamento. Esse planejamento é muito importante. Então, existem hoje no mercado várias ferramentas para estar administrando uma empresa. Hoje os mais conhecidos é o que? O orçamento, fluxo de caixa, o próprio balanço, tá? Então, um planejamento estruturado, ele é muito importante. O que é o orçamento? Nada mais é daquilo que
o que você prevê de receita, o que você vai estar prevendo de despesa do seu negócio. Então, é uma expectativa, por isso que se trata de orçamento. E, logicamente, depois, posteriormente, seguir o orçamento. Tá? O fluxo de caixa, o que seria o fluxo de caixa? Na verdade, ele é uma conta bem simples. É tudo aquilo que entrou e tudo aquilo que você pagou naquele mês. E o resultado é aquilo que te sobrou na mão. Tá? Então, um orçamento bem feito é uma garantia que você tenha um fluxo de caixa positivo no final de cada mês. Então, isso faz parte do planejamento. Tá? Outro motivo que leva as empresas também a estar fechando é a impaciência no lucro, a falta de capital de giro. Tá? Hoje, muitas pessoas nos procuram para estar abrindo a empresa, mas o que eles pensam de início? De um lucro imediato. É lógico que são casos e casos, mas em 90% dos casos é necessário você ter um capital de giro inicial para a sua empresa. Tá? Então, eu sugiro pelo menos uns 3 meses de faturamento que você estima ou de gastos que você tenha, já deixar guardado como capital de giro por uma futura necessidade, porque nem sempre o negócio ele te gera um resultado de imediato. Tá? E outra dificuldade grande que a gente tem no mercado, que as empresas têm grande dificuldade, é a qualificação, a falta de mão de obra qualificada. Isso realmente é bastante nítido, principalmente aqui no Brasil. Então, e hoje eu considero que é uma das maiores matérias-primas de uma empresa. Então, valorização, achar um profissional, valorizar ele, manter ele, tudo isso é muito importante para as empresas. Então, vocês que estão abrindo suas empresas agora, nesse momento, vão se preocupar, né, em conhecer o negócio, em planejar, fazer um bom planejamento, fazer um capital de giro, né, e escolher pessoas qualificadas para o seu negócio. Tá ok? Vamos para o próximo slide aqui. Vamos dizer agora que você está abrindo sua empresa, tá? E vamos abrir a sua pessoa jurídica, tá? Nós sabemos que hoje o Brasil possui uma carga tributária muito grande. Vamos imaginar que você acabou de abrir a sua empresa, tá? Você tem o seu CNPJ e agora você vai escolher qual que seria a carga tributária da sua empresa, tá? Então, hoje nós temos várias formas de pagar o imposto. Hoje nós temos o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido, tá? E hoje nós também temos o MEI, que é o microempreendedor individual. Vamos focar mais nesse MEI, porque pessoas que estão iniciando agora, é uma oportunidade que o governo deu, né, para aquelas pequenas pessoas que estão hoje na informalidade, que são o mecânico de fundo de quintal, o alfaiate e etc., que antes eram informais, que agora pode oficializar ou formalizar sua empresa através do MEI, que é o microempreendedor individual, que onde você vai ter seu CNPJ, você vai poder comercializar sua mercadoria ou prestar seu serviço, pagando o mínimo de impostos por dia, tá? Mas, como qualquer outra coisa, né, o governo também nos dá o MEI, nos dá esse benefício, mas também com regras, tá? Então, nesse próximo slide, aqui nós vamos estar falando sobre o microempreendedor individual. Justamente, essas são as pessoas aqui, né, que estão se formalizando. E aonde formalizar essa pessoa jurídica, que é esse microempreendedor individual? Hoje é simples. Hoje o microempreendedor individual, ele não precisa de contador. Você não precisa pagar uma mensalidade para o seu contador. Você mesmo consegue fazer a sua abertura de empresa, tá? Ele é simples. É só entrar no link que está aqui nesse slide, né, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Somente entrar nesse link e lá vai ter passo a passo de como você vai formalizar essa sua empresa. Tá? Lá vão pedir seus dados, seu CPF, vai pedir
também a atividade da abertura da empresa, seja venda, comércio ou seja prestação de serviço. Você vai colocar a sua atividade econômica, o seu endereço e lá online você vai ter o certificado individual e já o cartão de CNPJ, que você já pode comprar ou comercializar iniciar a sua mercadoria, a compra da mercadoria ou a venda também. Tá? No portal do empreendedor vocês terão mais detalhes sobre a formalização desse microempreendedor individual. Ok? Como eu disse anteriormente, o MEI ele tem regras. Por quê? Porque ele é o início de um empresário. Tá? Então, a partir do momento que você tem o CNPJ, acabou de formalizar, tá? Você está aqui. Como a própria palavra diz, tá? O MEI é um microempreendedor individual. Quer dizer, individual que é uma pessoa só. Você não pode abrir seu MEI sendo mais de uma pessoa, então somente com uma pessoa. Então, esse é uma das regras para abrir um microempreendedor individual. Outra regra básica do microempreendedor individual é que o faturamento também ele é limitado, tá? Então, você que vai estar abrindo o MEI, você pode ter o faturamento somente até R$60 mil ou R$5 mil mensais. Para 2018, esse faturamento vai para R$81 mil. Então, você que estão iniciando agora, que imaginam que vai ter um faturamento até R$5 mil, esse é a forma que o governo fez com que você legalizasse a sua empresa. Então, abriu um microempreendedor individual com um limitador de faturamento de R$60 mil, que em 2018 vai passando para R$81 mil. Da onde que surgiu isso? Através da Lei Complementar 128, de 19/12/2008. Criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um microempreendedor individual legalizado. Ótima notícia para vocês todos. Tá ok? Então vamos lá. Vamos dizer agora que vocês formalizaram o seu MEI, seu microempreendedor individual, você manteve seu faturamento de R$60 mil anuais ou R$5 mil mensais, tá? E agora, o que eu faço? Já que eu não tenho um contador, será que eu tenho que entregar o imposto de renda? E agora, como que eu faço, já que eu não tenho um contador? Realmente, mesmo sendo MEI, você tem que entregar o imposto de renda do microempreendedor individual. Mas é muito simples também, que você mesmo pode estar fazendo. Mas é obrigatório entregar o imposto de renda para o MEI, tá? E o vencimento é até o 31 de maio de cada ano. E a multa para não entrega é de R$50. Parece pouco, mas é uma obrigatoriedade no microempreendedor individual. Onde entrar? Então, aqui tem uma telinha abaixo também aqui para facilitar vocês que vão estar declarando o seu imposto de renda do MEI, microempreendedor individual. Somente entrar no site da www.receita.fazenda.gov.br, tá? Embaixo da tela vocês vão ter um símbolo do Simples Nacional, mais ou menos igual a esse que está aqui na tela. Vocês clicam nele, vai cair numa área onde tem o Simples Nacional e o CIMEI, tá? Lá você coloca o seu CNPJ e uma senha simples que aparece na tela, são os caracteres que aparecem na tela, e vocês vão cair justamente nessa tela aqui, que é onde vocês vão fazer a sua declaração de imposto de renda. É bem simples, a única coisa que vocês vão estar colocando aqui seria nesse campo aqui o tanto, vamos imaginar o tanto que eu formalizei, eu estou no mês de abril, eu quero fazer o imposto de renda do MEI referente ao ano passado. Vocês têm duas opções aqui. Aqui é o que? O valor da receita bruta total. Tá? Então a receita bruta vocês vão somar toda a nota fiscal emitida e colocar aqui. Ah, mas eu não emiti nota, eu tenho MEI, só que eu não emiti nota mas isso não vai entrar mais detalhes para frente. Eu não emiti nota, mas entrou valores na minha conta, pessoa jurídica. Tá? Então vocês vão somar os valores que receberam de depósito no decorrer do ano de janeiro a dezembro
tá? E informar nesse campo aqui, tá ok? No campo F. Outra pergunta que eles vão estar fazendo aqui também é o que? Se possuiu o empregado durante o período abrangido pela declaração, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de frisar também, do MEI, apesar do limitador de faturamento, ele também existe o limitador de funcionários, tá? Você só pode ter um funcionário registrado na sua empresa. Também é um benefício. Então, você pode registrar um funcionário, só que você também não pode pagar o salário que você quiser. Na verdade, você tem que respeitar o salário mínimo ou o piso da categoria, tá? Ou, no caso, se for comércio, o piso do comércio, tá? Dentro delas, o maior, tá? Então, formalizando, você dá o continuar aqui e você já sai a declaração. É bem simples, mas é importante que vocês até 31 de maio formalizem para não pagar a multa de R$50 da declaração do MEI, ok? Muito bem, agora vamos dizer aqui, para o MEI que superou os R$60 mil de faturamento máximo, quais os riscos e precauções? O MEI deverá comunicar o seu desenquadramento obrigatório quando isso acontecer? Vamos dizer agora que você tem o seu MEI, por enquanto que você estava com faturamento de R$60 mil, não vai ter problema nenhum, tá? Você somente faz aquela declaração do MEI, da pessoa jurídica, que eu comentei com vocês, e está tudo legalizado. Mas e agora, se ultrapassar o faturamento de R$60 mil, o que vamos fazer? O faturamento de R$60 mil, esse aqui só dei um exemplo do ano de 2017, tá? Para quem teve um faturamento superior a R$60 mil, que é 20%, então 20% de R$60 mil é R$72 mil. Então, se você teve um faturamento superior a esse valor, tá? Você tem que, lógico, comunicar de imediato à Receita Federal, através do próprio site da Receita, tá? E você, a partir do momento que você é desenquadrado, você já automaticamente você é do Simples Nacional. E o imposto, como é que faz? Como o seu faturamento ultrapassou 20% já dos 60 mil, você já perde no próprio ano de pagar para o MEI. Então, você, a partir desse momento, é uma outra modalidade. É o Simples Nacional. Você começa a pagar pelo faturamento da sua empresa, tá? Dependendo de cada atividade. Vamos imaginar que é um comércio, tá? Se for um comércio, você passa a pagar 4%. Mas a partir de quando? Então, você retroage desde janeiro e paga com juros e multa. Então, é muito importante o planejamento no momento que você for abrir seu MEI. Se você já tem uma expectativa que vai ter um faturamento superior a R$60 mil, então você já abre uma empresa já do Simples Nacional, para que você não corra esse risco, tá? Vamos imaginar que não chegou a esse valor, vamos falar assim, foi inferior a 20% também, tá? Que é R$72 mil. Eu tive um faturamento de 60 a R$72 mil, R$65 mil, e ele é menor que R$72 mil. O que você vai ter que fazer? Comunicar também à Receita Federal, porém, como ele é inferior a R$72 mil, você será desenquadrado do Simples Nacional somente a partir do próximo ano. Nesse exemplo aqui, somente a partir do 1 de 2018. Então, a partir de 1 de 1 de 2018, você começará a pagar os seus impostos sobre o seu faturamento e não mais um DAS mensal de R$42 a R$45. Essa é a média em que o MEI paga de impostos. Então, vamos ficar atento também a esse faturamento para não ter problema com a Receita Federal também, tá? Tudo certo? Vamos para o próximo slide aqui. Vamos imaginar agora também que você já tem o MEI, tá? E agora, como é feita a declaração de imposto de renda para quem vendeu pelo Mercado Livre? Quais valores podem ser gerados? Eu já tenho o MEI, você já está formalizado, você já tem o faturamento até R$60 mil. Como
declarar o imposto de renda? Aqui nós fizemos uma demonstração bem simples, tá? Para que todos entendam, mas é só um exemplo de como que você que tem o MEI, você declarar o teu imposto de renda pessoa física, tá ok? Porque da pessoa jurídica nós já fizemos um slide anterior de como é declarado, tá? Então aqui você tem o MEI, tá? E o que você quer declarar imposto de renda. Vamos falar assim, agora, o que acontece? Como eu disse também, o MEI ele não precisa ter um contador, mas você precisa ter o controle dos valores gerados pela sua empresa. Até porque se você não tiver o controle, você não vai saber também quando desenquadrar a tua empresa do microempreendedor individual, tá? Nesse exemplo aqui, uma empresa é do MEI, é uma prestadora de serviço, tá? Ele teve uma receita de prestação de serviço no valor de 60 mil reais, no limite. Ele acertou em cima aqui, tá? E depois ele teve nos seus controles relacionadas à atividade da empresa, despesa com água, luz, telefone, compra de matéria-prima, né, para ter aquela receita de 60 mil reais, tá? Então teve uma despesa de 20 mil reais. Então teve um lucro nessa operação de 40 mil reais, tá ok? Então esse aqui é um exemplo, uma conta bem simples, teve uma receita de 60 mil e teve despesa de 20 mil. Então teve um lucro evidenciado ou comprovado, né, de acordo com seus controles, de 40 mil reais. Para prestação de serviço, o que o governo entende? Existe um lucro presumido. Eles entendem o quê? Uma média, a Receita Federal, de todos os prestadores de serviço, que ele possui uma lucratividade de 32%. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 60 mil, que é a receita bruta, multiplicar por 32%. Esse valor de 32%, que é 60 mil vezes 32%, é os 19.200. Ele considera como isento. Então, esse rendimento aqui você pode considerar na sua declaração de imposto de renda como isento. E a diferença, que eu tive um lucro de 40. Então, 19.200 para 40 mil é os 20.800. Essa é a parcela tributável, tá? Que a gente vai colocar logo abaixo aqui tem como você declarar no imposto de renda da pessoa física em abril. Então os 20.800 você vai lançar em rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tá? Como tributável, você vai tributar esse valor. E na parte de isentos, 19.200 no rendimentos isentos. É assim que você vai estar declarando do imposto de renda. Esse aqui é um modo bem simples e qualquer dúvida também, vocês procuram um contador mais próximo de vocês também para tirar a dúvida de vocês. Tá, ok? Isso aqui é só um exemplo mais prático. Vamos para o próximo slide aqui. Como pessoa física tira nota fiscal. Tá? Então a nota fiscal é uma garantia de quem está vendendo e de quem está comprando. Então, ele é obrigatório a emissão de nota fiscal. A não fornecer nota fiscal é contra a lei. Tá? Então, a pessoa que deixa de emitir nota fiscal está sonegando. Tá? Então, hoje, como explicado anteriormente, existem mecanismos para que você legalize as suas receitas. Tá? Você tem a forma do MEI, que é até 60 mil reais, ainda nesse ano de 2017. Tá? Então, passou de 60 mil, você legaliza a sua empresa através de emissão de nota fiscal, através do Simples Nacional, que hoje é 3.600.000. E posterior a isso aí, lucro real, lucro presumido, tem outras faixas aí. Mas então, o governo dá várias formas para que você legalize a sua empresa, sempre com emissão de nota fiscal, tá? Por garantia de vocês mesmos. A nota fiscal permite que o governo controle com precisão o recolhimento e pagamento de todos os tributos envolvidos na operação de compra e venda. A Lei 8.137 de 1990 regulamenta esta questão, definindo obrigações e sanções já evidentes no primeiro artigo. O artigo 1º constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo. Quer dizer, se você não emite nota, você não está nem suprimindo nem reduzindo, você está sonegando totalmente. Ou contribuição social de qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: omitir informação de prestar declaração falsa à autoridade fazendária, né?
Então, vocês que emitem meia nota fiscal, então isso é uma omissão, tá? Então é reduzir também, então isso é crime. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo os elementos inexatos ou emitindo operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal. Então, gente, vamos vender uma mercadoria pelo valor correto, pagando seus impostos, dando garantia para o seu cliente e fazendo que a sua empresa tenha mais visibilidade também. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Então, se a 1 ou 2 já era ruim, mas imagina falsificar. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso e inexato, né? Então, se você também está contribuindo para compra de nota fiscal ou sem nota fiscal, então tome muito cuidado. Então, o item 5º aqui, negar ou deixar de fornecer quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou não fornecer nota fiscal é contra a lei. Então, vocês que estão iniciando suas atividades como pessoa jurídica, é muito importante andar de forma correta, tá? Então, emita 100% de notas fiscais, tá? Pague seus impostos em dia, logo que abriu o CNPJ, crie uma conta pessoa jurídica, onde você recebe os valores de seus clientes e pagam também gastos da sua empresa, tá? Somente gastos da sua empresa, porque muitas pessoas também colocam gastos particulares dentro da conta pessoa jurídica. Não faça isso, tá? Pessoa física não se confunde com pessoa jurídica. Isso é muito importante também, tá? Então, iniciou como microempreendedor, como simples nacional, 100% de emissão de nota fiscal, tá? Ah, o meu vizinho não faz. Eu acho que a consciência de cada um, dai a César o que é de César, mas o importante é que você seja legalizado. Eu tenho certeza que uma hora ou outra esse vizinho vai cair na mão da Receita Federal e vai ser punido por tudo aquilo que foi feito e até mesmo fechar seu estabelecimento. Então, eu acho que não vale a pena, tá? Então, vamos emitir nota fiscal, tá? Vamos falar um pouco do MEI também, com relação para a pessoa física, as vendas do Mercado Livre devem ser declaradas no imposto de renda ou apenas a declaração deve ser feita sobre os rendimentos normais de banco, tá? Então, aqui é só uma explanação também, o MEI estará dispensado de emitir nota fiscal para consumidor pessoa física, porém, estará obrigado a emissão quando o destinatário da mercadoria ou serviço for outra empresa, salvo quando o destinatário emitir nota fiscal de entrada, tá? Então, o MEI, existe aquele limite de faturamento, que é de R$60 mil anuais ou R$5 mil mensais, tá? Então, se você vende para pessoa física, então você não é obrigado a emitir nota fiscal, a não ser que seja pessoa jurídica, tá? Então, se você vendeu para uma pessoa jurídica que tem CNPJ, você é obrigado a emitir nota fiscal, a não ser que, se essa pessoa jurídica emitir uma nota fiscal de entrada, né, que substitui a sua nota fiscal de saída, tá? Então, nesse caso, então, você não precisa emitir a nota fiscal de pessoa jurídica. Então, o MEI não tem obrigação de emitir nota fiscal eletrônica, mesmo se realizar vendas interestaduais, exceto se desejar por opção, né? Então, tem uma norma aqui da Receita Federal que o MEI é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, tá? Mas, se você quer fazer emitir nota fiscal eletrônica, né? Então, você compra um software, né, que emita nota fiscal eletrônica e você pode fazer isso por opção, mas não por obrigatoriedade, tá? Então, isso aqui é só um desenho de uma nota fiscal, então você não está desobrigado a emitir uma nota fiscal, se for para pessoa física, CPF, tá ok? Para a pessoa física, as vendas do Mercado Livre devem ser declaradas no imposto de renda ou apenas a declaração deve ser feita sobre os rendimentos normais do banco? Então, gente, a Receita Federal analisa as informações nas redes sociais, auditores fiscais realizam como informações bancárias, cartórios, veículos,
declarações de fontes pagadoras, profissionais de saúde, aluguéis, etc. Trata-se de cruzamento de informações que se aperfeiçoa a cada dia com os retroalimentação dos sistemas com a experiência dos auditores fiscais, bem como com a própria evolução da tecnologia. Tá? Então você que você regularizou agora, etc., a sua vida, tá? Não vou emitir nota fiscal, eu não vou declarar, não vou fazer aquilo. Hoje a Receita Federal possui um dos sistemas mais avançados do mundo com relação a cruzar as informações, tá? Então, o Mercado Livre, ele tem a sua política, né, de vendas. A Receita Federal tem a sua política de fiscalização, tá? Não é porque o Mercado Livre te dá um limite de R$10.000 como pessoa física para sua venda que você pode simplesmente fazer isso como pessoa física. Uma coisa é Mercado Livre, porém você vai ter que arcar com a Receita Federal, tá? Então formalize, se você está nessa situação, formalize inicialmente com o MEI ou com o Simples Nacional, para que você não tenha problema com a Receita Federal. Hoje a Receita Federal, eles possuem vários mecanismos, né, para saber da sua vida, tá? Isso, há anos atrás, isso não era possível. Talvez isso explique por que muitas empresas no passado não sofriam, não tinham ou estão vivos ainda hoje. Então hoje quem andar de forma errada, sonegando os impostos, sonegando nota fiscal e etc., eu tenho certeza que não irá sobreviver muito tempo no mercado, tá? Hoje a Receita Federal, ela tem o quê? Tem como cruzar essas informações. Hoje você entrega seu imposto de renda pessoa física, tá? Eles cruzam seu imposto de renda pessoa física com a DIRF, aonde a pessoa está trabalhando, tá? Então, eles cruzam essa informação e vai cair na malha fina. Hoje, nós temos outro mecanismo, despesas médicas. Se você for declarar suas despesas médicas, faça somente quando o que tiver ser recibo, tá? Então, hoje, os clínicas, as pessoas jurídicas médicas são obrigadas a declarar a DMED, que é a Declaração de Serviços Médicos, que vai cruzar com as informações da sua imposto de renda pessoa física, tá? Movimentação financeira. Hoje os bancos são obrigados, tá, a cada semestre, no caso da movimentação bancária, se for superior a R$5.000, tá, pessoa física, o próprio banco, eles são obrigados a informar a Receita Federal que aquela pessoa com CPF tal, ou, né, teve movimentação superior a R$5.000 de depósito. Então, a Receita Federal já sabe que você já tem essa movimentação bancária. Então, com certeza, em breve, eles vão estar te chamando, procurando saber o motivo daquela movimentação não declarada. Ou então, se você está dentro desses R$5.000 e regularizou o MEI, não tem problema nenhum, tá? O duro é aquelas pessoas que não têm empresa, têm aquelas movimentações, não tem a justificação das suas entradas de dinheiro. E outras informações que a Receita pode cruzar também são os cartões de crédito, que é o DECRED, que é a Declaração de Operações com Cartões de Crédito. Então, tudo aquilo que você gastou no cartão de crédito, a Receita já sabe. Então, se você gastou, porque você recebeu. Então, cadê? Você recebeu de CLT como trabalhador? Você recebeu como MEI? Você recebeu como empresário? Então, tem como saber. Então, se você gasta cartão de créditos aí e não tem sua receita legalizada, tome cuidado, vai chegar sua hora. Rendimentos de aluguéis. Também tem a DIMOB, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, tá? Então, se você tem uma receita de aluguel, eu não quero declarar receita de aluguel, está na imobiliária, a própria imobiliária ela é obrigada a informar a DIMOB para a Receita Federal que você recebe essa receita. Então, são os cruzamentos que hoje, mecanismos diversos que a Receita Federal tem para cruzar suas informações. Compra e venda de imóveis. Se você vendeu imóvel, o próprio cartório tem o DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias e etc. Outras declarações, quer dizer, você vendeu, comprou, passou a escritura, a Receita já sabe. Vai chegar um momento em que a declaração de imposto de renda nossa,
para confirmar somente as informações, não vão chegar nesse nível em breve, tá? Então tome cuidado, vocês que não têm seus rendimentos legalizados, procure seu contador próximo, como fazer, como legalizar o mais rápido possível, tá ok? Partilha de ICMS, quem paga é obrigatório? Esse recolhimento deve ser feito antes do envio, tá? Então você que tem a sua empresa já aberta, de acordo com a emenda constitucional 87 de 2015, pelo convênio de ICMS 93 de 2015, tá? De ICMS, você paga o DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Lembrando que é nas vendas isso aqui. Então você que tem a sua empresa, vende para pessoa física, isso aqui atingiu, essa lei foi feita justamente para comércio, o e-commerce, né, pela venda pela internet, tá? Que estava vendo muita venda pela internet. Somente os estados, eles não tinham essa arrecadação. Então, o que aconteceu? Tudo bem, não tem problema nenhum vender fora do estado, mas a diferença entre a alíquota de interestadual, vamos falar assim, de São Paulo para Minas Gerais, a alíquota interestadual é 12%, tá? Lá em Minas Gerais, esse produto que foi vendido pela internet, ele é 18%, então existe uma diferença de 12% para 18%, que seria o 6%. Então esse valor de 6% deve ser pago para quem está vendendo a mercadoria, tá? Esse 6%, em 2016, 60% foi no estado de origem. Para onde vai esse dinheiro? Esse ICMS, esse DIFAL. 60% ele fica, no exemplo que eu dei, para o estado de São Paulo e 40% para o destino, tá? Até que em 2019 esse diferencial de alíquota seja totalmente para o destino, tá? Então isso aqui para quê? Para que as pessoas paguem o ICMS de forma igualitária, né? Mesmo no estado de São Paulo ou no estado de destino, que antes não recebia nada, né? de ICMS, tá? Uma boa notícia é que, nesse caso, contribuintes optantes pelo Simples Nacional, esse diferencial de alíquota, né, do EC 87 de 2015, em razão da suspensão pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula 9ª do convênio de ICMS 93 de 2015, o diferencial de alíquota instituído pela emenda constitucional 87 de 2015 não aplica aos contribuintes do ICMS optantes pelo Simples Nacional. Isso, então, que você tenha uma empresa do Simples Nacional, você não paga esse diferencial de alíquota nas suas vendas. No início da lei foi bem controverso, muitas empresas pagaram esses impostos, mas depois veio a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, que a empresa do Simples Nacional não necessita pagar esse diferencial de alíquota, certo? Agora, diferente, nós vamos estar falando do slide anterior, diferencial de ICMS na compra de produtos, como funciona? Esse aqui é o diferencial de alíquota da compra, não é da venda. Tá? Então, entradas de mercadoria. Todo contribuinte de ICMS são obrigados a recolher o ICMS relativo à diferença existente entre a alíquota interna praticada no estado destinatário e a alíquota interestadual nas seguintes operações e prestações. Tá? Isso abrange também o Simples Nacional. O diferencial de alíquota se aplica, inclusive, às empresas optantes pelo Simples Nacional, tá ok? Aqui só um exemplo, essa tabela aqui que vocês estão vendo aqui na tela, ele é uma tabela, só digitar no Google, diferencial de alíquota, vocês vão ter várias tabelas desse tipo aqui, que é justamente para facilitar, para vocês colocarem no custo que você for vender a sua mercadoria que você está comprando agora, a alíquota que você vai ter que pagar do diferencial de alíquota, tá ok? Então vamos imaginar que no estado eu estou vendendo um produto, a origem dele é de São Paulo, tá? Está indo para o Amazonas, tá? Nesse caso, a alíquota interestadual, a alíquota interna
desse produto, lá no estado do Amazonas, ele é 17%. Só que para sair de São Paulo para Amazonas, é essa aqui, ó, é a interseção dessas duas, a coluna e linha. Então, nesse caso, é o 7%. Então, o que vocês vão estar pagando? A diferença da alíquota interna, que é 17%, para o 7%, então 10%. Tá? Então, 10% vai ser pago, você vai estar pagando esse diferencial de alíquota. Isso por quê? Por que você está comprando de outro estado? Né? Isso é também para ficar igual para todo lugar. Se você tem esse produto aqui no estado de São Paulo a 18%, por que você vai comprar a 17%? A 7%, né, interestadual. Então você vai pagar mais 10% para ficar igual para todos os estados. Tá, okay? Esse é o diferencial de alíquota de ICMS na compra de produtos. Ok? Esses são alguns dos serviços oferecidos pela Sinai Contabilidade. Nós somos uma empresa aqui de Ribeirão Preto, tá? A Sinai Contabilidade, e temos juntos com a Sinai, nós somos correspondente bancário da Caixa Econômica Federal. Fazemos aqui consórcios, tá? Consórcios de casa, consórcio de carro, ou também fazemos financiamentos para quem quer ter sua casa própria. Tá? Qualquer dúvida com relação à contabilidade ou então a consórcio ou financiamentos, somente mandar um e-mail de acordo com o que está aqui no rodapé desse slide, robertirose@sinaicontabilidade.com.br. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram da apresentação então do Irose? Como vocês viram, é muito conteúdo, realmente muito conteúdo. São muitas situações particulares onde a gente não podia aprofundar demais nos temas. Primeiro porque eu não sou contador, você que está aí do outro lado provavelmente não é contador. Muitas coisas a gente nem entenderia se o Irose fosse entrar a fundo e cada coisa daria uma aula muito grande. Tanto que os cursos de contabilidade hoje você tem cursos de 2 anos a 4 anos. Então nós não teríamos como abordar. Lembrando que tudo que você viu aqui não isenta você de procurar um contador. Realmente é interessante que você leve o seu caso, apresente toda a situação ao seu contador. Como a gente já falou, se estiver em Ribeirão Preto e quiser vir na Sinai Contabilidade, vai ser recebido muito bem aqui por todo mundo, por todos os funcionários que a gente conhece aqui, sempre prestam um bom atendimento. Eu separei alguns tópicos que eu achei importante na apresentação aqui enquanto o Irose falava. Não queria interromper justamente para ele continuar o raciocínio dele, mas são tópicos importantes. Então aqui, uma pergunta que eu separei. Como pessoa física, se eu posso cair na malha fina justamente por ter movimentações bancárias? Digamos que você fala, eu não emiti nada de nota como pessoa física, não fiz nada. Como que o governo vai me pegar? Pela minha conciliação bancária ele consegue, Leandro? Consegue sim. Como eu mencionei também nas apresentações, hoje a Receita Federal ela tem mecanismos de rastrear toda a sua movimentação financeira. Apesar de você não ter emitido nota fiscal, ela consegue ver toda a sua movimentação bancária. Então ela já sabe quanto que você recebe, ela já sabe o quanto que você já paga. Então é importante que você faça a sua legalização de sua empresa o mais rápido possível. Então ele pode ser rastreado sim pela sua conta bancária. Legal. Essa pergunta eu quis encaixar justamente porque o Mercado Livre permite que você mande o dinheiro para qualquer conta bancária. Então aqui é o que o Irose está falando. Não é o fato de você não mandar para a conta da sua empresa ou de você mandar para um lugar diferente, você pode sim cair na malha fina. Aqui é um caso que, como a gente falou, que realmente engloba toda a sua declaração de pessoa física. Então o contador teria que analisar toda a sua situação. Mas de início a gente já coloca que pode sim ser pego na malha fina, tá? Então agora uma outra situação. Eu tenho uma empresa MEI e a minha quantidade, até abrindo um parênteses aqui, na apresentação o Irose usou como exemplo, naquela declaração do imposto de pessoa física, referente ao que você lucrou no MEI, ele usou 32%, que é a regra do prestador de serviço, na quantidade de lucro isento. A regra de comércio eletrônico, de comércio, é 8%. Então você vai calcular os 8% sobre o seu faturamento. Aquilo ali é o que você tem de isenção sobre o lucro. O restante, como ele mostrou, tem que ser inserido de forma tributável na sua declaração de pessoa física, que aí engloba toda a sua declaração de pessoa física e também não pode ser analisado sozinho.
Mas aqui, por exemplo, você ficou abaixo do que o valor, o seu lucro, quando você pegou na mão, foi menor do que o valor de 8% sobre o seu faturamento. E nesse caso não entra na minha declaração de imposto de pessoa física. Exatamente. Só lembrando que, como o Alexandre mesmo disse, na apresentação nós utilizamos uma base de cálculo de 32%. Tá? Isso são utilizados para prestadores de serviço. Tá? Como falamos também na apresentação, isso não é um percentual que eu coloquei, é o que a Receita Federal ele entende de lucratividade de acordo com a atividade da empresa. Então, prestador de serviços, eles entendem que 32% é lucro. Tá? No caso, que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora é o e-commerce. Então, o e-commerce, que é comércio, o governo, ele entende que a lucratividade é 8%. Tá? Então, no exemplo que está dado na tela lá sobre 60 mil, no caso de e-commerce, a parcela isenta ele é 8%. Tá? Então, é importante frisar que no comércio o percentual ele é menor. Então, se pega-se o faturamento, multiplica por 8%, a parcela que der é isento. Tá, okay? Legal. Como o Heróis falou, e ele frisou na apresentação um outro ponto. O máximo de contas que você deixar no nome da sua empresa, que forem dela realmente, vão te auxiliar nessa hora, na hora de você calcular. Porém, é importante que elas realmente estejam no nome da empresa. Conta de telefone, conta de luz, conta de água, tudo que for, não, eu pago tudo pela minha empresa MEI. Então, eu deixo tudo no nome dela para diminuir esse seu lucro, para realmente você pagar efetivamente só sobre o lucro de verdade. E como você não vai ter um contador, muito provavelmente como o MEI, isso é responsabilidade sua. Não adianta depois que na hora de declarar o imposto de renda querer fazer isso de última hora, que não vai ter como. Não tem como fazer isso. Então já vem preparando, já vem se preparando. Perfeito. Vamos lá. Uma outra, a gente está chamando de uma dica legal, porque é uma situação legal. O Heróis comentou comigo aqui. O Heróis, se eu superar os 60 mil reais e eu vou fazer a minha declaração, tudo bem. Eu vou ter que desenquadrar, como você citou na apresentação. Aí tem as regras, como ele colocou na apresentação. Eu oriento que vocês assistam de novo para ver se não pegou. Se eu desenquadrar, eu tenho a opção hoje de fechar e abrir a minha empresa de novo, abrir uma nova empresa? Tem essa possibilidade sim. Então, vamos falar que você tem um MEI hoje, tá? Eu tenho um faturamento de 60 mil reais esse mês. No mês seguinte, eu ultrapassei esse valor para 65 mil reais, automaticamente você já tem que comunicar à Receita Federal, fazer o desenquadramento do Simples Nacional. Vamos imaginar que você ultrapassou de 60 mil, foi para 90 mil, que extrapolou os 20%, que é os 72 mil. Tá? Uma dica que vai para vocês é o quê? Porque se se acontecer essa situação, você terá que pagar. A partir do desenquadramento, você vai ter que pagar os impostos pelo Simples Nacional desde o início, ou seja, a partir de janeiro. Então, pegar todo o faturamento que compôs 10, 20, 30 mil e recolher sobre o seu faturamento. Tá? Uma dica que vai para vocês aí é o seguinte, já que ultrapassou, em vez de desenquadrar, baixe a sua empresa. Tá? Então morre aquela situação e já abre com o Simples Nacional, porque você já superou o seu faturamento e que comece a pagar pelo Simples Nacional, pela alíquota sobre o faturamento. Você deixa de pagar o retroativo com juros e multa. Legal. É somente uma dica para vocês. Legal. E é como ele falou, se você chegar nessa situação, você já tem uma perspectiva de superar sempre o MEI. Então é besteira você ficar, porque você vai ser obrigado a desenquadrar. Então já dá esse passo mesmo. E aí também, como a gente falou, quanto que custa ter uma empresa Simples Nacional? Isso, os percentuais de impostos, eles são meio que fixos, só que de estado para estado, cidade para cidade, a gente tem variações de escritório contábil. Então aí você tem que procurar mesmo o escritório contábil para pegar o valor. Eu quero ter uma empresa, quanto que você me cobra para manter essa empresa? O que o Hirose diz que você tem que recolher imposto? Por quê? Dentro do MEI, até perguntei para ele, falei, Hirose, então dentro do MEI eu não tenho imposto? Realmente, se você ficar dentro dos 60 mil anuais e fizer certinho o teu pagamento, você vai ter ali as guiazinhas que são baixas, que é de 40 a 45 reais por mês para pagar, e não paga mais nada, lembrando se você ficar dentro dos 60 mil anual. Então você tem uma carga de imposto muito baixa mesmo, praticamente sem imposto. Se você desenquadrar e superou esses 20%, como o Heróis falou, superou os 72 mil reais de faturamento no último ano, e você desenquadrou a sua empresa, você desenquadrou, você vai pagar sobre, nós estamos em abril, então você desenquadrou em maio. Você vai pagar sobre janeiro, fevereiro, março, abril e maio
logicamente, você já vai pagar a alíquota do Simples Nacional, que vai ser pelo menos aí de 4% e pouquinho sobre o faturamento. No caso do comércio, né, que é a maioria dos casos, do e-commerce, inicia-se com a alíquota de 4%. Então, essa dica que ele deu, você consegue, numa forma legal, não é uma forma ilegal, você consegue fechar sua empresa no MEI e abrir uma nova empresa já como Simples Nacional, deixando esses 5 meses de multa que você teria que pagar para trás. Então, é uma jogada legal, não é algo ilegal, até porque a gente não está trazendo nenhuma situação ilegal aqui hoje no vídeo. Tá? Vamos lá, aqui. Uma dúvida que eu coloquei aqui. Só para frisar, na verdade, agora aqui até um ponto. O Hirose falou no meio da apresentação, e é importante que vocês entendam o seguinte: mesmo se você tem uma MEI e dentro da sua conta bancária superou, você movimentou 50 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil, não adianta você fazer a sua declaração de imposto de renda do MEI, da sua empresa, baseado no que você gerou de nota. Ok? Porque eles conseguem puxar, então faça sobre o valor total, é isso mesmo, né, Hirose? Exatamente. Até 60 mil por ano ou 5 mil reais mensais, não tem problema nenhum. Tá? Superou a esse faturamento ou esse depósito ou essa movimentação bancária, você tem que imediatamente desenquadrar para o porte da sua empresa compatível com a sua movimentação bancária. E aí ele faz isso via um contador, ele leva a situação dele via contador. Exatamente, o contador não tem como adivinhar também. Então, você que tem o seu controle, né, eu já levo para o seu contador que ele já faz desenquadramento para você e já a partir daquele momento ou baixa a empresa ou passa a se recolher com uma alíquota pelo Simples Nacional. Legal. Uma outra questão que eu trouxe para ele aqui é, como lá no começo nós falamos agora, o Mercado Livre permite que você saque para qualquer lugar. Então vai ter gente que, para não estourar o teto do MEI, vai sacar para sua conta de pessoa física. Aí eu perguntei para ele, isso é bom ou é ruim? Aí cai no que ele falou. Se pegar você como pessoa física, aí a alíquota é 27%, em média 27%, vamos falar assim. Então é muito mais alto, é um grande risco esse, né? Com certeza, cair na tabela progressiva é a mesma tabela de CLT, de pessoa registrada. Você vai pegar todos os depósitos que foram feitos, não declarados, não emitidos nota e colocar no imposto de renda pessoa física. Então você vai pagar muito mais imposto do que se estivesse no MEI pagando R$ 45, tendo todos os impostos inclusos naquele R$ 45, sendo legalizado dentro do MEI, até R$ 5 mil. Então, vamos legalizar a sua empresa. Então, é como ele falou, até 60 mil por ano, não faz jogada. Faz dentro do MEI que você está ok. Vai superar os 60 mil, já joga para o Simples Nacional, porque a gente falou que inicia em 4% e pouquinho. Então, você inicia em 4%. Se você está iniciando em 4%, é muito melhor do que correr o risco de cair nos 27%. Se você chegar em 60 mil de recebimento, fatalmente você já vai cair nos 27%. De recebimento. Então já compensa você ter uma empresa aberta. Não chega nesse ponto para correr esse risco, tá? Uma das duas últimas perguntas agora aqui para a gente encerrar. Só frisando, então, ele falou do DIFAL. O DIFAL não tem que ser recolhido por pessoa física, por Simples Nacional, desculpa, nem pessoa física. Então, lembrando isso, então não recolhe-se DIFAL, ok? Sobre Simples Nacional e sobre pessoa física. Eu vendi como pessoa física, vou entregar no Nordeste. Você não tem obrigatoriedade de recolher DIFAL, nem como Simples Nacional. Isso entra nas outras empresas, que são... Até que não mude a lei também, né? Então, essa legislação está colocado a base legal na apresentação também, no rodapé. Legal, que a gente sabe que o Brasil, se dependendo da situação, às vezes muda, já volta a valer, mas eu acredito que eles fiquem bem, porque o grande intuito deles com o DIFAL era pegar a grande movimentação do e-commerce, que são lucro real, lucro presumido, que eles saltam já do Simples Nacional. Foi uma jogada legal para nós, para quem está no Simples Nacional, é uma jogada muito interessante. O ICMS da compra, frisando também, aí sim, ICMS de compra, ele influencia sobre Simples Nacional também. Qualquer empresa que esteja comprando vai ter essa influência do ICMS da compra. E quem gera essa guia, Hirose? Eu preciso entrar em algum site? Como é que eu faço? Então, vocês que compraram mercadoria de fora do estado que tem o diferencial de alíquota, procure o seu contador que ele vai emitir a guia para você. Está individualizado por cada nota fiscal. Legal. E outro ponto importante de frisar no ICMS de compra, que é o que o Hirose falou, ele ajuda na construção do seu preço de custo do produto, porque você tem que embutir aquele percentual que você está pagando sobre aquele produto de custo. Se você não colocar, você pode ter uma surpresa. Você chegar lá e sua mercadoria ele equivale a 10% a mais de custo. Se você não contar com isso, você vai ter um prejuízo na sua empresa ou uma diminuição do seu lucro, ok? Hirose,
eu nunca recolhi ICMS de compra, eu já tenho empresa e sempre compro de fora. Isso está guardado? Eu estou em dívida com o governo? Eu tenho que acertar isso ou como que funciona? Com certeza, o correto é o que? Levantar nos últimos 5 anos todas as notas fiscais que você comprou fora do estado, pedir para o seu contador fazer o levantamento, recolher isso retroativo, tá? Esse é a forma correta. Caso contrário, você está sofrendo risco durante 5 anos de ser retroagido e recolher esses impostos. Então vamos evitar o susto aí, vai atrás, porque sempre quando você vai atrás da receita, você está mais suscetível a algum tipo de parcelamento, a algum tipo de condição diferenciada para acertar, porque ele entende que você está agindo de boa fé. Então isso é muito importante. Pessoal, eu queria aqui agradecer a presença do Roberto Hirose. Ele dispôs do tempo dele aqui, a gente bateu um papo por mais de 1 hora e depois ainda mais gravando aqui, a gente ficou conversando. Eu quis trazer ele por ser um profissional sério, a gente não apresenta no canal pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe se as informações que ele vai passar aqui procedem ou não. Então nós confiamos, acreditamos no trabalho, confiamos na Sinai Contabilidade. Como a gente falou, a Sinai Contabilidade em Ribeirão Preto, quem é da região aqui do entorno de Ribeirão Preto, todo mundo conhece o que é, vamos falar, a Grande Ribeirão, pode procurar o Hirose aqui, ele vai atender vocês com o maior prazer. Obrigado, Hirose. Eu que agradeço também a oportunidade de estar explanando ou tirando as dúvidas, né, das pessoas que estão do outro lado aí. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem também, no final da apresentação tem meu e-mail, não prometo que vou estar respondendo de forma online, mas na medida do possível, caso alguém tenha alguma dúvida, através do e-mail roberthirose@sinaicontabilidade.com.br estaremos à disposição de vocês todos. Legal, e só para vocês entenderem, quando a gente fala que a Sinai atua em Ribeirão e região, não é por uma questão de estrutura nem nada, ele tem bastante funcionário aqui até para dar conta tranquilamente. A questão é que o contador ele é responsável hoje criminalmente perante as ações ilícitas de uma empresa. Então o Hirose prefere, a Sinai Contabilidade, acompanhar de perto as empresas que ele toca. Então ele faz reuniões, ele vai na empresa, ele liga, ele sendo dono da empresa e mesmo assim eu tenho um contato direto com ele, ele já disponibiliza esse contato. Então realmente é uma opção de trabalho dele pela seriedade que é o trabalho de contador, sendo bem feito da forma correta, que senão prejudica você, vendedor, e prejudica também a ele. Ele pode responder pelas suas ações também, tá certo? Galera, muito obrigado, eu sei que mais dúvidas existirão, vão colocando outras dúvidas diferentes e a gente vai tentando marcar aí mais bate-papos com o Roberto para a gente esclarecendo. Um grande abraço para vocês, até a próxima e muito obrigado. Grande abraço.